segunda minha pergunta é sobre a questão da perda de recursos que o Ministério do Meio Ambiente teve. E nós estamos alarmados e preocupados, ministra, na questão da prioridade desse governo, porque a questão da Lei Rouanet foi liberado 16,7 bilhões, nada contra a cultura. Mas um momento tão alarmante e no ano que nós já sabíamos que estava previsto toda essa situação, o governo cortar mais de 700 milhões de um ministério que precisava de investimentos, foi feito esse corte. Finalmente, eu também vejo, minha assessoria me informa, que a senhora não tem contado com a cooperação do governo. Existia destinado ao seu ministério 994 milhões de reais para auxiliá-la a combater esse desastre ambiental que nós vivemos hoje. Desses 997 milhões de reais, até agosto, seu ministério recebeu em torno de 345 milhões de reais. Em relação à questão do orçamento, que eu acho que atravessou a pergunta da senadora Flávia e do senador Flávio, desculpe, e da senadora Rosana, eu vou falar muito rapidamente como foi a evolução orçamentária para combate aos incêndios desde 2019, né, para que a gente possa aqui ter os dados, né? 2019, o que estava orçado, né, no orçamento dos órgãos que fazem o combate ao IBAMA, no caso do Previfogo, 45,9 milhões, 2019. 2020, 38,6 milhões. 2022, 60 milhões. 2023, aí já é na minha gestão, 89,3 milhões. Agora, 2024, o que nós orçamos foi de 111,3 milhões. Aí, nós tivemos no debate aqui, nessa Augusta Casa, ou, aliás, nas duas Augustas Casas, né, uma redução daquilo que foi solicitado no nosso orçamento. E aí nós tivemos um corte. O total do que o IBAMA e o ICMBio haviam pedido, teve um corte, no caso do ICMBio, de 13,8%, né? 13,8 milhões, e no caso do IBAMA, um corte de 4,6 milhões, num total, né, de termos ali uma redução de 18 milhões de reais, quando soma todos os cortes que Vossas Excelências, não todos, obviamente, fizeram. Nós vivemos um paradoxo, né? E há uma cobrança, e eu vejo essa cobrança, e aí eu não entro no debate, mas eu entendo a questão das responsabilidades fiscais, que o governo tem que não extrapolar o teto de gastos. Esse debate ele é feito intensamente. Meu querido amigo ministro da Fazenda realmente tem que ter uma almofada no lombo, porque o tempo todo bate para aquele corte. E depois é criticado porque cortou. É igual um vizinho que o cachorro ganha e dizia, por que esse cachorro está sendo disciplinado? Porque está comendo sabão. E depois o cachorro ganha, mas meu Deus, e agora? Por que ele está sendo disciplinado, né, o bichinho? Para aprender que sabão não é coisa de se comer. Então, nós estamos diante de uma situação que envolve a combinação de vários fatores, como, por exemplo, termos grandes estiagens que estão acontecendo no nosso país inteiro. Só dois estados da unidade da federação não estão afetados severamente por escassez hídrica severa. Em alguns casos, 9 estados da nossa federação, eles estão afetados no seu território 100% em relação à
estiagem severa, escassez hídrica severa. Os demais, em algum nível, igualmente comprometidos, e apenas 2 não estão vivendo essa situação. Posso dizer que, em relação ao Pantanal, é a maior estiagem dos últimos 74 anos, segundo os dados do CEMADEM e dos meteorologistas que acompanham essa questão. No caso da Amazônia, é a maior estiagem dos últimos 40 anos, segundo os mesmos especialistas. Essa combinação de temperaturas altas, baixa precipitação e um processo intenso de evapotranspiração cria um ciclo vicioso em que, a cada ano, nós estamos vendo o Pantanal perdendo volume de água e os rios da Amazônia não conseguindo alcançar a sua cota de cheia. E aí sim, entra uma combinação perversa de desmatamento, mudança do clima, El Niño, Laninha e atividade criminosa de atear fogo na floresta, seja ela depois de derrubada, seja ela ainda em pé para gerar processos de degradação, ou mesmo a prática de renovação de pastagem, que acaba, em muitos casos, transbordando para as áreas com floresta ou até mesmo para a área com agricultura ou outro tipo de atividade econômica. Há um processo que os meteorologistas estão dizendo que, nesse momento, o que está acontecendo não tem a ver com a dinâmica que acontece, sobretudo no Cerrado e no Pantanal, que são ignições naturais em função de relâmpagos e de raios que se precipitam sobre o território, com matéria orgânica altamente ressecada, que entra em combustão e faz com que o fogo comece a se propagar. Em um cenário de baixa umidade, como tivemos ontem aqui em Brasília, acho que ficou algo em torno de 7% da umidade relativa no ar. No caso do Pantanal, chegamos a 8% da umidade relativa do ar, com incêndios que, segundo o monitoramento que estamos fazendo, 80%, cerca de 85% dentro de propriedade privada, a outra parte distribuída entre terra indígena, unidade de conservação estadual, unidade de conservação federal. E uma coincidência de onde temos mais desmatamento, como foi o caso de Corumbá, mais ignições, mais incêndios, cerca de um aumento de 50%, mais de 50% do desmatamento, e o município respondendo por cerca de 50% dos incêndios que assolaram o Mato, estão ainda assolando o Mato Grosso do Sul.